Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a todas. Não sei a hora que você vai estar assistindo essa live. Alguns agora comigo aqui, mas outros em outros horários, né? Oi, Thalita, oi, Mariano, olá, Mariano, minha amiga de Venezuela. Oi, Viché. Bom, alguns já me conhecem, talvez outros não. Eu sou Leandro Arruda, terapeuta integrativo, constelador familiar, professor de constelação. Também sou tarólogo e sou astrólogo. Oi, Neto, bom dia. Bom, eu vou, nesse momento, como sempre, às segundas-feiras eu venho aqui às 10 horas. Hoje eu estou um pouquinho atrasado, porque eu estava fazendo um atendimento com o tarô. Eu sempre tiro 3 cartinhas aqui, né? Que servem como conselhos para a nossa semana, cartinhas do tarô. Eu só utilizo nesse momento os arcanos maiores. Fazemos alguma reflexão sobre essas 3 cartinhas e depois eu abro algum tema aqui, né? E me veio de falar dos ciúmes, né? Estamos no mês de Escorpião, né? O Escorpião e Touro, né? São 2 signos muito ligados a essa questão dos ciúmes, né? Claro que cada um dentro do seu nível, quer dizer, todo mundo tem algum tipo de ciúmes, mas Escorpião e Touro, que é esse eixo, né? Que os 2 signos estão no mesmo eixo, e esse mês é o mês de Escorpião, falar um pouquinho sobre ciúmes. Mas nada de palestra, nada de profundidade, só pra gente dar uma refletida, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar uma, tira 2 e tira 3. Vamos ver o que esta semana o tarô nos dá como conselhos. Puxa, até que enfim, né? As cartas têm saído bem densas e até que para essa semana nem tanto. Bom, a primeira carta que sai é o Mago. Então o Mago é algo novo, né? Veja que ele é carta de número 1. Então eu estou disponível para algo novo, uma nova visão de vida, uma nova visão de mundo, um novo valor que eu quero viver na minha vida, uma nova postura diante da vida, um novo relacionamento, uma nova perspectiva de vida, um novo lugar para morar, uma nova profissão, enfim. O Mago diz assim, olha, verifica se você já não tem aí todos os recursos disponíveis dentro de você para se abrir para esse algo novo que pode chegar na tua vida, que quer chegar na tua vida, né? Porque essa carta ela fala isso, né? O Mago está mexendo nos 4 elementos que estão na bancada dele, né? Movimentando suas próprias forças para poder se abrir, para poder estar disponível para esse algo novo que pode estar chegando no seu caminho, tá? A segunda carta que sai é o Carro, que é uma carta de número 7. E o carro eu vejo como alguém, né, autônomo, independente, livre, dirigindo a própria vida. Tomando a vida nas próprias mãos e dirigindo a sua própria vida, né? Levando uma vida muito próxima do que a pessoa tem como, vamos se dizer assim, entre aspas, ideal, né? Então eu acredito nesse valor, eu vou viver esse valor, eu acredito nesse tipo de relacionamento, eu vou viver esse tipo de relacionamento, e se não for assim, talvez eu não consiga me relacionar. Então, o carro é uma pessoa que ela está ligada aos valores dela e dirigindo a vida dela a partir desses valores, né? O carro é um comprometimento consigo mesmo, é uma carta de autonomia, de independência, de liberdade, de êxito, de conquista, porque eu tô lá, ó, protagonizando a minha história, né? Eu tô lá sendo líder de mim mesmo, líder da minha vida, vivendo naquilo que eu acredito, vivendo aquilo que para mim faz sentido, vivendo aquilo que para mim me faz crescer, evoluir e aprender. O carro é isso. É uma pessoa que ela tá comprometida consigo mesmo, né? Dirigindo a própria vida. Mesmo que tenha obstáculos, buracos, né? A gasolina acaba, ela tá lá protagonizando a sua própria história, né? Fazendo a vida valer a pena. Isso que é interessante na carta do carro. E olha que interessante a terceira carta, que é o mundo, né? O mundo é uma carta que fala de um fluxo, um flow, da gente mudar de nível. Olha que interessante. O mundo diz assim, a sua vida pode ser mais no fluxo, mais no flow, as coisas podem ser mais fáceis e mais leves, mas não menos trabalhosas, né? Essa carta as pessoas acham que tudo vai fluir no sentido de não ter trabalho. Não, gente.
Relacionamento familiar dá trabalho, relacionamento amoroso dá trabalho, fazer dinheiro como adulto dá trabalho, né? Mas tudo pode ser no fluxo, né? Eu estar disponível, né? Aberto, confiante, entregue, com fé em mim mesmo, né? E as coisas serem mais fluídas, né? Mais no fluxo. O mundo diz assim, você já pode passar de dimensão. Dimensão no sentido não de passar para outra dimensão, gente, de morrer, pelo amor de Deus. No sentido de internamente você acessar mais a sua alma, mais a sua essência, para que as coisas estejam mais alinhadas com a sua missão de alma, para que as coisas estejam mais alinhadas com a sua missão de vida, né? E o mundo para mim também é uma carta assim, o mundo está de braços abertos para você. Ah, minha irmã tá na live. Oi, Liz. Oi, Andréia. Hoje é aniversário da minha sobrinha. E parabéns para Mel, minha sobrinha linda, que está fazendo 20 anos. Amo ela. Uma das pessoas que eu mais amo na vida. É a minha sobrinha. Bom, vamos ver qual é a carta que está oculta, tá? Então vamos somar 21 do mundo, com 1 do mago dá 22, com 7 do carro, 29, né? 22 com 7, 29. Não tem a carta 29. Daí eu vou somar 2 com 9, que dá 11. 11 é a carta da força. Eu não vou somar 1 com 1, porque tem a carta 11. A carta da força é uma mulher dominando uma fera. Quem é essa fera? Nada mais é que o nosso ego, né? E essa mulher é uma mulher plena de si, uma mulher forte, que só de olhar para a fera baixa a crista. Entende? Então, quando a gente está num processo de autoconhecimento, de autoeducação, de desenvolvimento interno, de espiritualidade, de consciência... Oi, Lê, querido, tudo bem? Automaticamente, eu tenho essa força para dominar o meu ego. E não deixar o meu ego me sabotar. Porque imagina se você não domina o seu ego, e o seu ego é que entra no carro para dirigir o carro. Ele vai bater o carro, gente. Né? O seu ego que tem resistência a coisas novas, que é o mago. O seu ego que tem resistências de entrar no fluxo, que é o mundo. Porque o ego, ele vai sempre pelo passado. Né? Ele quer o novo, mas ele tem medo do novo. Então ele fica retido e contraído no passado. Né? E esse mês de Escorpião é um mês que fala de mudança, de transformação. O que em mim tem que morrer e o que em mim tem que renascer? Né? O que em mim não funciona mais, por mais que eu esteja acostumado a isso, mas que agora eu preciso mudar, porque não dá mais para eu levar uma vida nesse formato, nesse script, né? Não dá para viver mais uma vida dessa maneira. Eu tenho que transformar, mudar, né? Então, acho que essa carta da força é bem isso. A força que a gente tem que ter interna de não deixar nosso ego nos sabotar, né? Também não é não ter o ego, mas é ter uma força espiritual, né? E aí tem que buscar espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento da consciência, para a gente ter essa força espiritual e dominar e educar o nosso ego. Porque aí, mais do que ele não nos sabotar, ele vem para o nosso lado nos ajudar. O ego é uma criança que você tem que cuidar, vamos assim dizer. É um cachorro louco que você tem que cuidar. Se você cuidar dele, ele vira até teu amigo e fica ao teu favor, tá? Então essas são as cartas da semana, lembrando aí, tá? O mago, coisas novas que podem chegar no nosso caminho. O carro, dirigir a própria vida. O mundo, ter uma vida mais no fluxo, mais no flow, com mais facilidades, com mais leveza. O mundo está de braços abertos, porém lembre que isso não quer dizer não trabalhoso, para que a gente tenha uma força espiritual, domine o nosso ego e não deixe o nosso ego nos sabotar. Ao contrário, né? A gente, com essa força espiritual, vai educando o ego, e mais do que ele não nos sabotar, o ego vai nos ajudar. Tá gostando, Neto? Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho de ciúmes, que tem a ver com esse mês de Escorpião, né?
Todo mundo em algum nível tem ciúmes. Não adianta dizer, eu não tenho ciúmes, é mentira. Todo mundo tem, é um sentimento humano, né? É que tem ciúmes que são até um tanto, né, que dão um temperinho na relação, e tem ciúmes mais densos, que são ciúmes mais obsessivos, mais patológicos, né? E que pesam bastante dentro da relação. Mas esquece o outro, vamos falar de nós. Vamos falar por que eu tenho ciúmes, né? Existem 3 causas que eu vejo nessa questão dos ciúmes. A primeira é se você vem de uma família onde teve muitas traições. E muita gente vem de família em que o avô traía a avó, em que o pai traía a mãe, em que o tio traía a tia, ou as mulheres também traíam, ou todo mundo se traía, né? Então existe dentro da família, né, esse campo de memória de ciúmes porque tinha traições. O meu avô traía a minha avó, ela ficava com ciúmes porque ele ficava fora traindo ela. O meu pai traiu a minha mãe morria de ciúmes porque ele também machucava ela. Então, nós herdamos esse campo de memórias dos nossos ancestrais, né? Que é o que a ciência fala de um campo morfogenético, que é um campo invisível de memória que atua em mim, né? E essa memória vem de todas as passagens, de todas as vivências dos meus ancestrais, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós paternos e dos meus avós maternos. Ou seja, a gente não herda só o conteúdo genético, biológico, né? A gente herda também os padrões psicológicos, os padrões emocionais e as memórias disso tudo que eles viveram, os nossos ancestrais. Principalmente as memórias das dores deles, né? E assim, gente, quem não é ferido nessa vida? Todo mundo tem ferida, eu tenho ferida, a Ana tem ferida, a Nádia tem ferida, o Neto tem ferida, todo mundo tem ferida, né? E a questão não é não ter ferida, mas é o que eu faço com a ferida. Se eu cuido dela, né? Porque tem feridas que não vão fechar, gente, né? Algumas feridas fecham, outras elas até cicatrizam, mas fica aquela pele fininha, que se eu esbarrar, sei lá, na quina de uma cama pode sangrar, e outras feridas não vão fechar, né? E a questão não é ter ou não ter ferida, fechar ou não fechar ferida, mas a gente saber lidar com as feridas. E lembrando que as feridas, elas nos guiam para a nossa missão de alma. A nossa ferida nos movimenta para a gente buscar consciência, para a gente buscar evolução, buscar amor, autoamor e tudo mais. Então, gente, o primeiro tipo de ciúmes eu venho de uma família em que tem muitas questões de traição, que tem muitas questões de desconfiança, e o ciúmes é presente ali nesse contexto, e eu herdo transgeracionalmente esse contexto, esse campo de memórias, né? E acabo também ficando ciumento e nem sei o porquê. Muita gente às vezes vem constelar a questão dos ciúmes, não vem constelar os ciúmes em si, mas vem constelar a relação que está abalada, por exemplo, por conta dos ciúmes. E muita gente fala isso. Nossa, eu não sei o porquê que eu tenho ciúmes da pessoa. Não tem nem motivo, a pessoa não me dá motivo. Mas eu tenho um ciúmes louco dela. Porque ela vem de uma família. Aí você pergunta, sua mãe traiu seu pai ou seu pai traiu sua mãe? Sim. Seu avô traiu sua avó? Sim. Seu bisavô traiu sua avó? Sim, pelo que eu saiba, sim. Então, é um campo de memórias familiar, transgeracional, de dor, de traição, de desconfiança, né? E de vingança, muitas vezes. Que talvez vinganças que não foram consumadas, ficou só no desejo de se vingar e não se vingou. Então a pessoa ela herda essa carga de ciúmes e acaba tendo um ciúmes infundado pelos outros, né? Pelos companheiros, pelo namorado, pelo noivo, sei lá, com o crush. Às vezes é um relacionamento que está começando, nem é um relacionamento ainda formalizado e a pessoa já está com ciúmes, controlando, entrando no WhatsApp para ver que hora que dormiu, que hora que acordou, por que estava online tal hora da noite, por que foi num lugar e não me avisou, e ficar monitorando as redes sociais, stalkeando a pessoa. Olha que loucura, né? E ela nem sabe o porquê que ela faz isso. Olha que louco. Porque provavelmente ela está nesse campo de memórias de traição que vem da família dela, que vem dos ancestrais dela, tá? Não justifica isso, mas nos dá um entendimento para a gente entender que o que é dos nossos ancestrais são dos nossos ancestrais, o que é nosso é nosso. E que eu posso e devo ser diferente dos meus ancestrais, né? Posso ir além deles. A segunda causa de ciúmes
que o Bert Hellinger fala. O Bert Hellinger, para quem não conhece, é o criador das constelações familiares. Ele fala que o ciúmes pode ser o desejo inconsciente que o parceiro vai embora. Porque a pessoa ciumenta, ela começa a pesar na do outro, e o outro não aguenta, né? Tanto ciúmes, e ele vai embora. Por quê? Pode revelar um sentimento de contrafobia. Vou explicar para vocês o que é isso. Eu tenho tanto medo de ser traída, ou de ser rejeitado, ou de ser abandonado, né? Que eu quero que a pessoa vá embora pro medo passar. Olha que louco, né? É paradoxal. Eu tenho tanto medo de uma coisa que eu quero que aquela coisa aconteça pro medo passar. Eu prefiro que a coisa aconteça para não viver o medo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem medo de altura e ela vai lá e pula de paraquedas, tá? Por que ela pulou de paraquedas? Porque ela não aguenta viver com aquele medo de altura. Então é isso. Eu tenho tanto medo de ser traída, eu tenho tanto medo de ser abandonada, que eu quero que o outro vá embora, né? O quanto antes, pro medo passar. Quer dizer, eu prefiro ficar sozinho, né? Tá perfeito, Nádia? Dá pra entender? Eu prefiro ficar sozinho e que o outro vá embora, né? Ao enfrentar, por exemplo, uma possibilidade de ser abandonado, traído ou rejeitado. Possivelmente essa pessoa também vem de uma família onde tem muitas traições, onde tem muitas desconfianças, onde tem muitos segredos, porque vocês imaginam que existem as traições que a gente sabe e as que a gente não sabe, né? É muito comum a gente ouvir, meu avô traía a minha avó, meu pai traía a minha mãe, mas eu já constelei vários casos em que as avós também traíam os avós, em que as mães também traíam os pais. As mulheres traem menos que os homens, mas elas traem também. Às vezes nas constelações isso é revelado, tá? Faz muito sentido, Nádia? Legal. Então é isso, né? Então o medo, o desejo inconsciente que o parceiro vai embora. Oi, Lu, tudo bem? O Bert Hellinger fala isso, né? Então eu tenho tanto medo que o outro me traia, que o outro me abandone, que o outro me rejeite, que eu quero que ele vá embora. E aí, inconscientemente, eu começo a ter ciúmes, fico pesando na pessoa, a pessoa não aguenta, ela vai embora, tá? E o terceiro complexo motivo de uma pessoa ter ciúmes, a gente pode dizer que o ciúmes, ele é uma mistura de raiva e dor, tá? Raiva porque, por exemplo, eu não fui amado como eu gostaria de ter sido amado pela minha mãe, pelo meu pai, por algum relacionamento meu do passado, né? E aí eu tenho uma dor, porque por não ter sido amado como eu achava que deveria ter sido, né? Me dá raiva, né? E ao mesmo tempo me dá dor, porque eu me senti o quê? Não que eu fui abandonado, rejeitado, excluído, né? Então, por exemplo, eu senti que a minha mãe, o meu pai, sei lá, gostava mais do meu irmão do que de mim. Oi, Karina. E daí me deu raiva da minha mãe, porque parecia que ela gostava mais do meu irmão do que de mim. Necessariamente não é isso, mas eu percebi assim, né? Daí eu fico com aquela raiva, né, da minha mãe, porque eu entendi que ela gostava mais do meu irmão do que de mim. E ao mesmo tempo me dá uma dor, porque eu me sinto o quê? Rejeitado. E na verdade é o quê? A raiva é escudo da dor. Por que a gente tem raiva? Para não acessar a dor, gente, tá? Então o ciúmes, ele é misto de raiva e dor. Então vamos supor, vamos pegar esse exemplo. Eu era pequeno, tinha um irmão, e na minha cabeça eu senti que a minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Eu me senti rejeitado, dor, e ao mesmo tempo com raiva, porque eu queria me sentir como, né, o meu irmão, por exemplo. Tão querido pela minha mãe, pelo meu pai, né? E não fui. Daí eu cresço e vou para a vida. Quando eu entro num relacionamento, inconsciente, eu vou exigir que o outro me dê aquilo que a minha mãe não deu. Ou que eu não percebi que ela deu. Às vezes ela pode ter dado, eu que não percebi. Vocês entendem? Inconscientemente eu exijo, eu quero um relacionamento para provar que eu sou um ser amável.
Quer dizer, eu não quero um relacionamento para amar e ser amado, para trocar, para crescer, para evoluir, para um ficar a serviço do outro, para um ajudar o outro. Eu quero um relacionamento para eu provar para mim que eu não sou aquela criancinha rejeitada que eu me senti pela mamãe, porque na minha cabeça a mamãe amava mais o meu irmão do que eu. Não necessariamente foi isso, mas eu senti assim. Daí, qualquer ato que a pessoa faça, né, que não condiz com a minha expectativa, por exemplo, a pessoa não me deu bom dia, eu já fico com ciúmes. Ah, ela tá dando bom dia para outra pessoa. Ah, ela gosta mais da mãe dela do que de mim, claro, né? Ah, ela deve estar de rolo com outra pessoa, porque ela não me deu bom dia hoje. Aí eu vou ficar no WhatsApp vendo se a pessoa tá online, por que ela não me deu bom dia? Porque lembra, qual é a minha expectativa nesse relacionamento? Que a pessoa supra a carência que eu tenho com a mãe, a carência que eu tenho com o pai, um amor que eu não me senti vivido com meus pais. Então olha como fica pesado para o outro, né? Eu entro na sua vida para ser o aparato de uma ferida que você tem com a sua mãe, que você tem com o seu pai. Olha que pesado. Então qualquer comportamento que o outro tenha e que não condiz com a minha expectativa, ele já tá me traindo, ele já tá me rejeitando, ele vai me abandonar, e a pessoa começa a desenvolver o quê? Os ciúmes e a insegurança. E aí ela vira controladora. Olha que loucura. Medo da rejeição, que leva à expectativa, que não cumprida mais uma vez vai para a frustração, da frustração vai para a dor, que vai para a raiva, que vai para o controle. Olha só, né? Então tem que voltar lá na infância e ressignificar esse amor com a mãe, esse amor com o pai. Talvez, de fato, seus pais deram mais atenção para o seu irmão do que para você, mas não necessariamente eles não te amaram. E agora exigir que o Benê dê para você tudo aquilo que seu pai não deu, e se um dia ele não der bom dia, você fica de cara, você fica com ciúmes, você fica inseguro, de novo, tudo bem, tá tudo certo, a gente valida isso. É uma dor que você tem, mas tem que procurar ajuda. Ou tem que fazer terapia, ou constelação, né? Porque os ciúmes, dessa forma patológica, ele é pernicioso para uma relação, né? Ele deixa o relacionamento pesado, denso. Você é assim, Thalita? Então, precisa ver isso aí, né? Então é isso. O outro não correspondeu à minha expectativa, pronto, ele não me quer mais. O outro não deu bom dia pra mim, pronto, ele já tem outra pessoa, ele vai me trair. O outro, sei lá, hoje ele tá estranho, ele tá na dele. Ai, tá vendo? Ele não quer mais nada comigo. Ele tem que me dar bom dia. Ele tem que ficar disponível para mim o tempo inteiro. Então, você começa a projetar sua carência e a sua insegurança no outro, através dos ciúmes. Vai ficando pesado pro outro, gente. E o relacionamento, então, não existe pra gente trocar, crescer e aprender. O relacionamento existe para suprir a carência, para suprir a ferida que você tem, né, na sua vida. Eu tô falando da infância, gente, que é o mais comum, mas pode ser, por exemplo, uma mulher ou um homem que teve um abandono de um relacionamento, por exemplo, ou na adolescência, ou no começo da vida adulta, e que não superou esse trauma do abandono, tá? E agora quer viver um relacionamento para suprir a dor desse outro relacionamento que machucou ela. Então pode ser isso também, né? Um trauma que eu tenho com a mãe, com o pai, um trauma na escola, um trauma até de relacionamentos anteriores. Quer dizer, então eu tô com esse hoje, para esse hoje me dar tudo aquilo que o outro não me deu. E aí eu quero que esse me dê no lugar do outro, percebe? Não, um relacionamento não existe para suprir o outro, gente, tá? Um relacionamento existe pra gente evoluir, crescer, aprender e tudo mais. A Lê tá falando, Lê, uma dúvida, a constelação funciona para transtorno de ansiedade? Sim, eu constelo muita ansiedade, Lê, bastante. Que bom, Eliana, que você tá fazendo sentido para você. Então é isso, gente, os ciúmes têm essas três causas. Ou você vem de uma família onde tem muitas traições e você herda isso transgeracionalmente e começa a sentir ciúmes sem nenhuma razão, né? E por isso que acaba tendo comportamentos até inconsequentes de ciúmes, que a pessoa nem entende por que ela tem ciúmes, mas na verdade é uma memória que ela está herdando da ancestralidade de forma transgeracional.
Então ela está no campo da avó, da mãe que foi traída e vivendo esse medo de ser traída e estabelece ciúmes. Ou é o medo inconsciente, ou é o desejo inconsciente que o parceiro vai embora, porque ela tem tanto medo de ser abandonada, rejeitada, excluída, né, traída, que ela quer que a pessoa vá embora antes de acontecer isso. Então ela prefere que o outro vá embora e ela fique só, né, ao invés de possivelmente ser traída, abandonada, rejeitada e tudo mais. Ou então, como eu falei agora, o terceiro e mais complexo motivo é isso de que a pessoa ela quer um relacionamento para suprir uma carência, uma necessidade dela não atendida, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta. Então, eu tenho uma frustração com o amor, não resolvi isso e projeto isso agora no meu relacionamento atual. Então, meu relacionamento atual é obrigado a dar tudo aquilo que eu não recebi da minha mãe. O meu relacionamento atual é obrigado a dar tudo aquilo que eu não recebi daquele benê que me abandonou, daquele ex que me deixou. Então agora, esse precisa ser o ao concurso, ele precisa me dar tudo aquilo que eu não vivi lá, ou ele precisa me dar algo para me tirar dessa frustração, né? E olha que pesado pro outro. E aí eu vou fazer o jogo contrário. Se você tiver com alguém que a pessoa faz isso com você, você vai gostar? Quer dizer, eu tô na sua vida para suprir uma necessidade sua do seu passado que você não resolveu, seja com a sua mãe, seja com o seu pai, seja com algum ex-namorado seu. Não, gente, não é pesado para mim dar conta da sua ferida, né? Como também é pesado para você dar conta da minha. Então cada um tem que se cuidar, cada um tem que se olhar, cada um individualmente, ficar bem consigo mesmo, se amar, para eu poder estar inteiro para o outro e aí sim, né? Dentro de um relacionamento dito saudável, dar e receber amor na mesma proporção. Porque a gente sabe que essa é uma lei da vida. O dar e o tomar de forma equilibrada. O dar e o receber de forma equilibrada. Para que haja equilíbrio, harmonia, tranquilidade. Não o tempo inteiro, porque é impossível. Relações humanas são sempre desafios. É a escola principal da vida, né? Os relacionamentos amorosos. É a principal escola da vida, né? Os relacionamentos. Mas que haja uma mínima harmonia, uma mínima empatia, uma mínima sinergia entre as pessoas, para que então a gente cresça com os relacionamentos e faça a vida dar certo, no sentido de fazer a vida valer a pena. Tá bom? Gente, é isso. Se gostaram, indique para os amigos. Se não gostarem, indique para os inimigos. É o que eu pude contribuir com esse tema dos ciúmes, que é complexo, né? Daria assim uma aula de 3 horas aqui, mas não tem condições da gente ficar aqui todo esse tempo. Mas acho que já valeu a reflexão, tá bom? No demais, continuo disponível, tá bom? Para fazer constelação individual, mapa astral cabalístico e jogar tarô com baralho cigano. Estou chegando em São Paulo quinta-feira que vem, não agora, a outra, e vou fazer um grupo de constelação dia 26. Se alguém tiver interesse em participar nesse grupo de constelação, tem vaga para representar, para representante, tá? Vai ser na Moca, que é um sábado à tarde, dia 26 de novembro, das 14 às 18. Aí me chama aqui no direct, ou se você tiver o número do meu WhatsApp, me dá um toque, que eu já estou fechando o grupo, tá? Vou fazer uma rápida passagem por São Paulo, então vai ter esse grupo de constelação presencial, lá em São Paulo, no bairro da Moca, dia 26 de novembro, das 14 às 18 horas, tem vagas para representantes, o preço é R$50 para participar, tá bom? Beijos no coração, gratidão, boa semana. E vamos que vamos. Segunda-feira eu volto com mais dicas do tarô.